Olá, Nico Bates na área. Eu estou aqui nos estúdios da Associação Sociocultural Outros Nativos, no bairro da Sacramento, em Belém, para mais uma edição do Notícia Pai d'Égua. É a 10ª edição, portanto a última dessa temporada, financiada pelo Fundo DEMA, através do edital Cidades Amazônicas 2, com o apoio da FASE e da Open Society. Hoje nós estamos recebendo aqui nos estúdios o Rui Gemac e a Bia Ribeiro. Ambos são pesquisadores do Observatório das Baixadas. O Rui também é secretário executivo do Observatório das Baixadas. E se você está curioso para saber o que é o Observatório das Baixadas, eu vou deixar que a Bia comece explicando para a gente o que é e como surgiu o Observatório das Baixadas. Bia, seja bem-vinda ao Notícia Pai d'Égua. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Me chamo Beatriz, né? Sou estudante de biblioteconomia na UFPA e sou pesquisadora pelo Observatório das Baixadas. Tenho mais ou menos uns 7 meses que eu entrei no observatório como pesquisadora, passei num processo seletivo feito pelos coordenadores e queria, na verdade, permitir que o Rui começasse a se apresentasse antes também. O Rui já é secretário, está mais tempo no observatório, vai começar explicando para a gente então, Rui. Pode falar o que é e como surgiu o Observatório das Baixadas. O Observatório das Baixadas é um grupo de pesquisadores composto por jovens da periferia, todo mundo faz parte de zonas de baixadas, de periferia ou de favelas, composto por Belém e Rio de Janeiro. Surgiu através da coalizão COP das Baixadas e também através da coalizão Perifa Connection. Então, essas duas coalizões se juntaram e fomentaram o surgimento do Observatório das Baixadas. Porque a gente, enquanto várias organizações em coalizão, fazíamos nossas movimentações ativistas, mobilizações, só que a gente chegava em certos lugares de advocacy, certos lugares de tomada de decisão, o que muitos financiadores e políticos diziam é que, assim, vocês têm argumento, mas não têm dados. Então, o Observatório propõe isso, produzir dados a partir das periferias para as periferias, com as comunidades. Então, o Observatório ele sai desse padrão científico em que a ciência observa. Então, a gente, como jovens de origem periférica, a gente tendo acesso a esse ensino superior, a gente pega nossas expertises do cotidiano e também do ensino superior, se junta ali num conjunto múltiplo de áreas de atuação e a gente começa a trabalhar com dados. Para quê? Esses dados vão servir para que a gente consiga solicitar políticas públicas de melhoria de vida para a população. Ou seja, então a gente estuda vulnerabilidade socioambiental, vulnerabilidade climática, como que isso atinge raça e gênero, como que isso atinge crianças, adultos, idosos. E a gente se questiona também e questiona os dados, por exemplo, do IBGE, do que são baixadas, do que são periferias e comunidades urbanas. Então, a gente, enquanto pesquisadores, e também a sociedade, que toma esse papel de pesquisadores também, de detentores de conhecimento não necessariamente científico, mas detentores de conhecimento tradicional, empírico, a gente discute o que são baixadas. Minha área é baixada, por que não está classificada como baixada no IBGE? E a gente também estuda as probabilidades dessas áreas serem atingidas por eventos climáticos extremos, como inundações, alagamentos e tudo mais, coisas que a gente aqui em Belém sabe que existe, só que não necessariamente com esses nomes, né? A gente sabe que a nossa rua alaga, a gente tem vivência com canais, né, eram igarapés, que se tornaram canais de esgoto, rios e tudo mais. A gente é uma cidade que tem uma boa porcentagem, que é a ribeirinha, que vive na beira do rio, né, mas que a gente seguiu e vem seguindo padrões arquitetônicos que não servem para o nosso bioma amazônico. Né? Então, a gente, por exemplo, prioriza asfalto ao invés de hidrovias. Né? É esse tipo de coisa. Então, o Observatório tem 1 ano de existência, ele nasceu em setembro do ano passado, foi lançado em setembro do ano passado. A gente fez 1 ano há pouco tempo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer com André Leal e a Valesca Queiroz, que são os cofundadores desse projeto, e me interessei logo de início e desde então estou nessa caminhada com eles.
E há uns meses atrás, a gente teve uma seletiva de pesquisadores e a Bia e outros pesquisadores entraram para somar nesse processo e a gente tem desenvolvido vários produtos. E como um deles, o Atlas das Baixadas, a escuta com crianças e jovens e outras tecnologias que servem para a população, construída com a população, que servem para a população. Essa que é a nossa pegada. Bem Entendi. digitais. Eu já conversei com a Bia um pouco aqui, porque a gente se conheceu aqui na Dorothy Stang, quando a nossa comunidade estava lidando com um problema diretamente ligado ao nosso território na praça. E a Bia também é frequentadora da praça, envolvida com projetos que estão na praça. Ela me explicou um pouco como é que funciona o sistema que vocês mapeiam as periferias, vocês sobrepõem dados, né, do IBGE com outras fontes e vão cruzando esses dados, e aí vocês coletam dados também em loco. Como é que funciona essa parte? Eu posso responder. É. No caso desse cruzamento de dados, quando tu acessa o Atlas das Baixadas, né, tu vai conseguir ver a interseccionalidade entre as desigualdades. No caso, são graus, né? A gente percebe, por exemplo, que para a mulher preta é muito mais difícil ter acessos do que para uma pessoa que está centralizada. E como é que vocês descobrem isso através desses dados? Através do cruzamento dos dados, que a gente mostra, né, na íntegra mesmo, onde a pessoa consegue visualizar quantas pessoas moram naquela região e qual é a característica dessa pessoa, né? O que ela sofre, como a questão econômica, né? Por exemplo, as pessoas que estão mais no centro da cidade, elas ganham mais dinheiro, elas têm mais oportunidades, e sem falar também da urbanização, uma oportunidade que para as pessoas que são de baixadas não chega, não existe, né? Então, assim, a gente vê que é social, é econômico, é humanitário, né? Porque isso também adoece a população, e sem falar que produz uma grande carga de trabalho exaustivo, né? E um trabalho exaustivo que, às vezes, não é visualizado. Então, as pessoas que moram nas baixadas, elas conhecem muito mais as dificuldades do que, por exemplo, um pesquisador que está dentro de um laboratório, porque ela está ali vivendo na íntegra o que é a desigualdade, ela está vivendo na íntegra o que é a falta de urbanização. Então, a gente consegue, através do observatório, né, de que jovens periféricos ampliem esse acesso dentro dos lugares de incidência política, né? Dentro desses espaços que a gente vê que assim, é uma galera que vem de fruto de uma privatização da educação, por exemplo, né? Então, são várias questões, várias características que a pessoa, quando ela participa, por exemplo, de uma formação com a gente, porque a gente também faz formação com oficinas, desmistificando alguns dados, como o racismo ambiental, e aí a gente consegue, assim, dar essa formação nesse sentido através da nossa ótica, que a gente sabe que vai facilitar o entendimento para aquela pessoa. Não vai ser um termo, por exemplo, mitigação. Como é que a pessoa vai entender? São termos que nos excluem do debate, né? Eu lembro que a gente conversou sobre isso, porque às vezes o conceito, toda essa coisa que envolve o conhecimento acadêmico, não é acessível para a compreensão da população comum, que às vezes sofre mais com isso, né? Então, eu, como pesquisador também, como jornalista, sou mestre em comunicação, a pesquisa na área da comunicação e da cultura. Mas em comunicação e cultura envolve esse cotidiano, essa percepção da vida comum, né? As pessoas que vivem nas baixadas, nas periferias, elas obviamente têm um entendimento da realidade que nem sempre é o entendimento que passa por conceitos acadêmicos, etc. Isso provoca um distanciamento muito grande da academia para essas pessoas que vivem uma vida comum. Rui, como é que tu acha que esse distanciamento pode diminuir entre o conhecimento acadêmico, esse conhecimento empírico que você falou, e o que vocês fazem na prática para diminuir esse distanciamento? Acredito que um dos primeiros passos, de maneira geral, é dar acesso à educação, a universidades públicas, para a galera que está nesses espaços. Então, entra aí questão de cotas sociais e raciais e muitas outras questões,
porque a gente que compõe a equipe do Observatório somos jovens dessas periferias, né? Então, a gente conseguiu, através dos lugares que a gente conseguiu acessar aqui, a nossa atuação ali, nossa presença em certos espaços deveria causar algum impacto para os lugares de onde a gente vem, né? Então, a gente sabendo, permeando ali esses dois mundos, a gente consegue misturar essas coisas e fazer com que esse conhecimento é produzido, mas discutido, na verdade, né? Porque a periferia também tem muito conhecimento, né? Então, que esse conhecimento ele chegue de forma mais fácil, acessível, mais esmiuçada para essa galera que convive com a gente, com as pessoas do nosso cotidiano. E muitas coisas que se discute na comunidade científica mais elitizada é discutida assim nas periferias, nas baixadas, em todas as cidades da Amazônia ou do Sul Global, só que são outros nomes, outros termos. Muitas vezes chegam os termos em inglês, uns termos com palavras mais técnicas, mas coisas que a gente está discutindo aqui sempre discutiu. Geralmente, quando a gente escuta falar sobre mudanças climáticas, ou escutava há um tempo atrás, o que aparecia para a população geral na televisão era os polar, ou as calotas polares derretendo, enfim, e são coisas distantes, não tem nada a ver comigo. Mas aqui em Belém, por exemplo, a gente fala sobre o calor, sobre a rua que alaga, que tem muito a ver com a questão do saneamento, né? Então, a adaptação climática tem muito a ver com o acesso a saneamento básico. Por exemplo, a questão de saúde, a gente infelizmente passou por uma pandemia há pouquíssimo tempo atrás, que também tem a ver com clima e meio ambiente, a questão da degradação das florestas, a liberação de vírus e bactérias do ambiente, e como esse sistema, a estrutura social do mundo como um todo não está preparado para grandes urgências, né, como uma crise de saúde ou como uma crise climática. Só que resolver isso vai de contra com o modus operandi social e econômico do mundo, né, que é o capitalismo. Então, existem muitas barreiras. Não à toa a gente está se encaminhando para a 30ª edição da COP, né? E a gente está com uma morosidade nessas negociações e vamos ver o que vai surgir dessa COP de Belém. Bom, já que tu está falando da COP, o que vocês estão planejando fazer durante a COP? E vocês, obviamente, têm uma rede, né, e trabalham com outros movimentos e tudo. O que esses movimentos e como é que vocês acham que esses movimentos vão atuar durante o período da COP? Hoje nós estamos aqui no dia 5 de novembro, a COP é daqui a 5 dias, e a gente já sente uma vibração na cidade, o trânsito, tudo isso. Como é que vocês estão percebendo esse clima aí? Na verdade, o Observatório ele vem atuando antes da COP, a gente já vem se preparando há um tempo, né? Eu entrei tem pouco tempo, mas eu sou articuladora cultural e produtora independente. Então, desde a ocupação da SEDUC, que a gente já vem se mobilizando, né? Falo por mim como ativista também, a gente vem se articulando e conversando entre os movimentos sociais e principalmente se apoiando, né? Porque a gente sabe que sem a coletividade não existe, de fato, uma luta. E eu percebo, adentrando esses espaços mais elitizados, científicos, acadêmicos, muito essa questão, né? Muito aguçada, assim, que para eles é algo temático e para a gente é uma luta. E a luta ela não é opcional, ela é imposta. E a gente precisa entender sobre justiça climática e justiça ambiental e a gente vem buscando entender bem antes da COP. Mas a gente está seguindo aí uma agenda climática e também com formações como a própria COP das Baixadas e a oficina que a gente teve ontem, que foi uma simulação da COP, a pré-COP, no caso, junto com alguns jovens que a gente já vem articulando há algum tempo, com formações. Acho que o Rui pode também complementar um pouco sobre as agendas climáticas. Assim, o observatório ele não surge assim do nada, né? Não foi uma ideia aleatória, mas foi a confluência de várias ideias de jovens que já atuavam ali nessa mobilização, no ativismo, há muito tempo. Então, pessoas da equipe, de parceiros, já acompanharam outras COPs, né? Então, essa COP de Belém não é a primeira, calhou de ser aqui, de uma maneira, não sei se é uma bomba positiva ou negativa, mas a gente vê como uma oportunidade de fazer
incidência, apesar de chegar de maneira muito violenta no território, de maneira xenofóbica, racista, com a população de Belém e da Amazônia, inclusive de outros espaços do Brasil também. Mas a gente vai estar em alguns lugares, zonas oficiais e paralelas. A gente vai ter alguns espaços na Green Zone, que é a zona mais aberta ao público dentro da cidade da COP, e a gente vai estar também em alguns espaços paralelos, fazendo articulações e incidências tanto para ações locais, para agora, para médio prazo e para longo prazo, porque a COP vai para outro lugar, vai para a Oceania no que vem, mas o nosso trabalho vai continuar, e a gente vai continuar aqui enquanto pessoas de Belém, da Amazônia, do Brasil. Então, o ativismo não vai acabar, né? Mas tu acredita que vai deixar algum legado para nós, esse evento? E que legado seria esse? Positivo ou negativo? Quer O que tu acha? Sim, com certeza deixa legado. Com certeza o mundo olha para a Amazônia de maneira mais incisiva, né, no momento que a Copa vai ser aqui, apesar de muito estereotipada, apesar de muitos movimentos terem surgido para tirar a Copa daqui, lançar para o Sudeste, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, mas existe uma quebra de estereótipo, por exemplo, quando muitas pessoas vêm para cá e percebem que a Amazônia não é aquele imaginário que é tudo mato, é floresta e não tem cidade, não tem prédios enfim, a Amazônia atualmente, a maior parte da população da Amazônia está em cidades atualmente. E quando essas pessoas vêm para cá discutir sobre clima e economia também, clima, meio ambiente e economia, e se deparam com a Amazônia sobre as suas belezas e também as suas anomalias, digamos assim, porque a cidade não é totalmente adaptada. A gente sabe que o contexto socioambiental da população das periferias que vivem na Amazônia e outras partes do Brasil também não são as ideais, só que vem para cá muita gente de fora não para discutir isso, mas a gente, enquanto pessoas ativistas, estamos aproveitando esse momento. Isso sim é um legado para mostrar também, né? Enquanto algumas pessoas, organizações, empresas aproveitam para se autopromover, a gente aproveita para dar resposta, para falar, né? Sim. E muito que tem acontecido. É interessante porque a última COP foi num lugar onde era muito silêncio, né? Não podia, era crime, então tinha algumas convergências com as leis, né? Inclusive, os protestos, eles eram Era muito o quê? Silenciosos. E aqui no Brasil, em especial aqui na Amazônia, né, no Pará, em Belém, a gente percebe que tem uma articulação muito grande dos movimentos sociais. Eu sou cria de movimento social, né, de produção de cultura também, que a gente acaba esquecendo que o jeito que a gente veste, o jeito que a gente fala, o jeito que a gente conversa com o outro e compartilha as coisas, também é uma forma não só ancestral, mas também é uma cultura. E uma cultura que a gente não pode deixar ser apagada por exemplo, influências ou tipos de manipulações que são industrializadas, né? Por exemplo, a própria alimentação. Então, assim, a gente aqui tem uma alimentação específica, os movimentos sociais, eles são barulhentos, eles vão para cima do Estado para cobrar. Então, o que a gente pode ver é muito silenciamento, muita maquiagem verde, né? Assim, pessoas e principalmente empresas, né, que são poluidoras tentando se apropriar, né, fazendo esse domínio desse conhecimento e também sendo investidora com dinheiro que vem de tragédias ambientais, né? Isso mesmo. Então, como legado, acho que um dos principais a gente pode apontar a união dos diversos movimentos sociais em todas as esferas e nuances, não só no Brasil, mas também da América Latina. Então, quando a COP vem do histórico Azerbaijão, Dubai e Egito, depois de muito tempo, vem para um país mais aberto democraticamente para discussões, e na Amazônia, né, que pulsa movimento social quilombola, indígena e camponês, é a oportunidade dessa galera se unir, como a gente tem visto em outros momentos, como a própria ocupação indígena quilombola na SEDUC, para alcançar metas de influenciar decisões. Então, acredito que esse legado fica, não só para agora, mas para os próximos anos, para as próximas eras. E vamos ver, né? Ano que vem tem eleição, muita coisa pode acontecer. Eu ia falar sobre isso também, inclusive a gente está com nosso tempo aqui, mas eu queria fazer duas provocações no sentido
da reflexão, né? Você falou de eleição agora. Eu me lembrei que o presidente Lula disse, no contexto todo, que você falou de Belém, né? Não temos a estrutura adequada, não é? Nós sabemos e tal. O presidente Lula falou assim que nós vamos usar a COP como pretexto para fazer o que precisava ter sido feito em Belém. Construir ponte, fazer parque temático, não sei exatamente ao que ele se referia. Mas vocês, não só como pesquisadores, acadêmicos, ativistas, mas como habitantes desse território, moradores de baixadas, moradores da periferia de Belém, como é que vocês veem essa perspectiva que o presidente colocou, de que essas obras vão beneficiar e que a gente precisava de uma COP para poder fazê-las? Acho que assim, o Estado em si, né, o governo, ele precisa mudar o sistema dele, porque é uma abordagem sem comunicação com a população. E eu acho que não existe progresso sem comunicar. Então, não é só construir uma ponte. Você tem que ir ali naquela comunidade e entender a realidade daquela comunidade, porque é muito fácil você projetar dentro de um prédio, mas é muito difícil você ver os impactos que isso pode ocorrer, né? Principalmente nesse sentido de proteger os rios, porque para fazer uma exploração, por exemplo, na Amazônia, né, tem que saber a qualidade disso, o quanto que isso vai prejudicar, principalmente para quem vive desses recursos naturais, né, de quem toma essa água, de quem está ali todos os dias, porque não tem como você construir sem ouvir as comunidades. Eu vou só citar um exemplo que você falou, eu sempre cito, e citei em outras edições dessa temporada do podcast. A gente está no meio da Sacramenta, a gente tem a obra do Canal São Joaquim, que é uma obra enorme, a gente tem o Parque da Cidade, que é no mesmo território, entre os dois existe um canal que ninguém viu quando fizeram o projeto dessas duas obras. Colocaram o Google Earth lá, fizeram um desenho do canal, fizeram tudo. Ninguém viu aquele canalzinho que cruza ali. Ali já teve uma criança que caiu na Pedro Álvares Cabral, morreu afogada e o corpo dela foi encontrado dentro do canal São Joaquim. Ali a casa das pessoas alaga. E lá eu participei de toda a atividade prévia do canal. Oficialmente cheguei a ser, junto com outros colegas vizinhos da comunidade aqui, membro da comissão de fiscalização da obra. E eu ouvi de engenheiros e arquitetos que aquele canal não estava previsto naquela obra. E mesmo a Associação de Moradores da Área 2 ter reclamado há 11 anos a situação naquele canal, ninguém prestou atenção nisso. Nós temos uma reportagem do Notícia Pai d'Égua mostrando isso, e simplesmente ninguém prestou atenção naquilo, sabe? Uma situação... E não me surpreende que tenha sido invisibilizado, porque a gente vê que o que fizeram com a Praça Dorothy Steng, né? Que é um espaço de cultura e de resistência, né? Eles fecharam a praça e não pensaram na comunidade ali que trabalha ali, que vive, né, da economia da praça, e também que faz os seus esportes, o seu lazer. Então, mais uma vez, o Estado não dialogando com a comunidade, mais uma vez, né, as políticas não sendo efetivas para pessoas que necessitam das áreas urbanas, dessas vias, porque eu venho de um bairro que é da Terra Firme, e lá tem pouquíssimos espaços, como, por exemplo, a Praça da Dorothy Steng. Então, é uma praça que tem o nome de uma mulher ativista, né, que foi assassinada. Então, assim, não tem como não ver a invisibilidade, né? Eu acho que a pessoa ela tem que estar muito alienada para ela não enxergar o grau de invisibilidade que o Estado está fazendo com a população aqui em Belém. Porque pessoas de fora têm um estereotipo de que aqui é muitos indígenas, de que a gente anda em jacaré, e não vê que existem pessoas descendentes, né, da colonização, descendentes do estupro, né, dentro das comunidades, dentro dessas periferias, né, que não estão sendo reparadas, que não estão sendo atendidas e que estão sendo invisibilizadas. Então, é um público que ali não está sendo destacado, principalmente aqui, né, num bairro periférico, que eles tentam esconder mesmo sendo na frente da COP. A preocupação com o exterior sobre a preparação da cidade, né, é sobre a questão das obras, hospedagem e tudo mais.
e muito vezes esse discurso de que Belém não estava preparado, né? Então, acredito que Lula se referiu a essa questão mais estruturada, como outras cidades, como Rio de Janeiro, que já presenciou outros eventos, mas é questão de, assim, Belém vai ser um encontro, né, da causa e consequência, como eu já ouvi por aí, e outras vezes, vai ser a consequência da negligência dessa galera que vem para cá negociar. Então, se eles não quisessem vir para cá se deparar com a realidade, não fizesse esse trabalho que tem feito ao longo de todos esses anos. Belém é resultado da negligência com a população, né? E apesar de ter esse monte de obras pela cidade, a gente evidencia o racismo ambiental, né? Eu tenho certeza que viram esses canais, só que ignoraram porque aquelas pessoas que estão ali não importam para o evento, ou não importavam, né? Então, a gente, como ativista, tá ali naquele lugar de no momento que a COP vem para cá, né, ela não dialoga com a população, né? Ela exclui, quer ficar ali literalmente naquela cúpula, É né? uma emergência também que a gente sofre na questão da educação mesmo. É uma educação descolonizada, né? Mais que a nossa cara, mais a nossa vivência. Então, a gente percebe muito que a gente estuda coisas, às vezes, na escola, que não são reais. Então, a gente vem para esse mundo bem confuso já. E aí a gente assiste a grande mídia, né? Com, por exemplo, incentivos à morte, à chacina, a expectativas de direita, e não enxerga o grau de desigualdade que o Brasil vem enfrentando. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai para nossa despedida, porque o tempo está acabando. Esse tema é muito vasto, é muita coisa que tem. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar mais. Eu queria agradecer, em nome da associação, do projeto e de toda a nossa equipe, a presença de vocês. E queria que vocês fizessem uma última fala de despedida e dissessem nisso aí quais os planos para as próximas ações, as próximas atividades do Observatório das Baixadas para a gente. Muito obrigado, viu? Tá, a gente agradece e, para finalizar, eu indico que sigam a gente nas redes sociais, no Instagram Observatório das Baixadas, conheçam o nosso site também e nossos produtos como o Atlas das Baixadas, né, que é essa plataforma interativa que a gente dialoga com a população de maneira horizontal. E até uma próxima oportunidade. Sim, inclusive a gente está desenvolvendo uma outra tecnologia que é de bens públicos digitais e é bem interessante e eu queria deixar de incentivo para as pessoas que estão assistindo, que são de periferias, que estão muitas vezes cansados da luta, sem esperança ou acham que não tem uma perspectiva de mudar, né, de ascensão. Então, eu deixo uma mensagem de força, né, para que a gente não desista e falar também para a juventude que a gente que vai ter que revolucionar. Ir para a rua, ocupar, ir para as marchas, estudar e mostrar para as pessoas também que a gente pode ocupar espaços de decisão, de poder e de visibilidade. É isso. Gratidão. Muito grato pela presença aqui da Bia e do Rui. Esse é o último episódio da temporada, da primeira temporada do Notícia Pai d'Égua e com certeza não será a única. Nós estamos com uma estrutura hoje montada para fazer esse podcast. Nós estamos entrando no período da COP, nós estamos entrando no período do nosso festival Outros Nativos, que começa a partir do dia 9 de novembro. E eu gostaria de convidar todos para a programação do festival, queria convidá-los também para estarem presentes com a gente no gasômetro, aqui na zona onde a gente vai fazer também atividades, onde a gente vai certamente manter o Notícia Pai d'Égua ou um outro formato que permita que a gente tenha alguns encontros durante a Copa para fazer reflexões também sobre esse período. Muito obrigado, queria agradecer mais uma vez ao Fundo Dema, a Fase Open Society, as políticas que hoje mantêm e propiciam a manutenção desse espaço de diálogo, de comunicação e convidar todos os movimentos também durante esse período a conhecerem o nosso trabalho, o nosso site, para que a gente possa se fortalecer e espalhar, se conectar o máximo possível com esses grupos, esses coletivos nessa rede para ver se a gente consegue fortalecer esse enfrentamento, porque a resistência realmente não é fácil.
Mas nós estamos na luta. Muito obrigado mais uma vez a toda a equipe também da Azon. E até a próxima. Valeu.